E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo extremamente completo, tem tudo sobre futebol. Nessa temporada está transmitindo todos os jogos da Bundesliga, né, o campeonato alemão, ao vivo e de graça. E o OneFootball mantém aquele conteúdo informativo de sempre, né, com notícias, estatísticas das partidas, os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, que tem jogos aí no meio de semana já na sua fase decisiva. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS. O link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, ou você pode apontar sua câmera direto para o QR Code também, que vai na hora. Começo com a pergunta do João Rodrigues. Olhando para o desempenho dos outros times do G4, como Grêmio e Vasco, você acredita que de fato o Cruzeiro é muito superior e está, como diz o Bruno Henrique, em outro patamar, ou os outros é que estão muito abaixo esse ano? João, obrigado pela pergunta. Não é ficando em cima do muro, mas eu diria que as duas opções que você colocou, elas têm um fundo de verdade, tá? Tanto o trabalho do Cruzeiro está sendo acima das expectativas, até quando a gente analisa os jogadores que o Cruzeiro tem à disposição, e eu acho sim que clubes como o Grêmio e Vasco, que você citou, estão fazendo um pouco abaixo do que se esperava deles, principalmente o Grêmio, cara. Se você olha aí, a folha salarial do Grêmio deve estar batendo aproximadamente 10 milhões de reais. Se tinha um clube que deveria ter 11 pontos de vantagem para o vice-líder, essa folga na tabela, torcida feliz e tranquila, é o Grêmio, pelo investimento alto que faz, pelo fato de não ter salário atrasado. Inclusive o próprio rebaixamento do Grêmio ano passado é difícil da gente entender, porque não era um dos 4 piores times da competição, não tinha problema de ordem financeira, né, e acabou tudo dando errado a ponto do Grêmio cair. Só que nessa temporada eu acho que o Cruzeiro tem disparadamente a melhor comissão técnica da Série B, tá? O Pessolano é o melhor técnico da Série B, com umas 3 voltas de vantagem para o segundo colocado. Tanto que esses times que você citou, o Grêmio e o Vasco, eles estão no G4, mas não dá para você dizer que tem grandes trabalhos das comissões técnicas, né? O Grêmio, principalmente, o Roger fez um trabalho bem inconstante, agora contratou o Renato Gaúcho, que já chegou fazendo o que ele faz de melhor, que é falar merda. Mas até o Casimiro, né, que é um vascaíno extremamente conhecido, falou isso em determinado momento e eu achei muito engraçado. Que o Vasco começou a Série B com o Zé Ricardo, parecia que não tinha treinador, aí entrou um interino, depois veio outro treinador e agora troca de treinador de novo, e parece que o Vasco nunca tem treinador. Mas apesar desses pesares, provavelmente Grêmio e Vasco vão conseguir subir de divisão, até porque são times que têm um elenco melhor do que a maioria aí dos seus oponentes, tem a força das suas torcidas também. Inclusive nesse domingo tem um Grêmio e Vasco que vai ser bem interessante para nós cruzeirenses, né? Aquele jogo que você pega uma pipoquinha e assiste assim, sem a menor preocupação, e deixa a galera se degladiar para lá enquanto a gente tá tranquilão aí na liderança. Mas se for pra gente falar do Cruzeiro em outro patamar, cara, eu diria que é apenas na questão da comissão técnica, porque nós não temos o melhor grupo de jogadores dessa Série B, definitivamente o plantel do Grêmio, por exemplo, é muito melhor que o nosso, e o Cruzeiro tem uma vantagem em relação a grande parte dos times da Série B, e não estou falando especificamente de Grêmio e Vasco, mas da maioria, que é a questão de pagar salário em dia, né? E manter essa questão dos salários em dia é muito importante no futebol brasileiro. Eu diria que é, inclusive, uns 50% do trabalho para qualquer time, e é um dos motivos que faz o Cruzeiro nessa temporada ter um rendimento tão superior ao que a gente tinha em anos anteriores, mesmo tendo um grupo de jogadores talvez menos talentoso do que a gente tinha, por exemplo, em 2020, que o Cruzeiro tinha o maior orçamento da Série B e deveria ter subido. Eu não digo de forma tranquila, mas a gente tinha a obrigação de ter subido naquela temporada e a gente quase caiu. O Gabriel César pergunta: caso o Ronaldo queira ter a Nike no Cruzeiro em 2023, no contrato tem a possibilidade de rescisão ou multa? Gabriel, obrigado pela pergunta. Todo
contrato que é feito entre um clube e uma fornecedora de material esportivo, seja ela qual for, existe sim a possibilidade de rescisão mediante ao pagamento de uma multa, né? Pode acontecer também das duas partes quererem uma rescisão, aí fica elas por elas, mas não parece ser o caso. Nesse momento o Cruzeiro tem contrato com a Adidas válido até o final de 2025. E nos últimos dias o Ronaldo deu uma de João sem braço, né? E mandou esse questionamento lá se a torcida do Cruzeiro gostaria de ver o clube vestindo o Nike aí na próxima temporada. Depois, quando o pessoal perguntou, ele falou: coisas boas virão e tudo mais, não deu muito detalhe e deixou no ar a possibilidade dessa mudança do Cruzeiro e também do Valladolid, né? Hoje os dois clubes do Ronaldo, que é um cara que tem patrocínio vitalício da Nike, os dois clubes vestem o fardamento fornecido pela Adidas. Para o Ronaldo ter puxado essa pauta absolutamente do nada assim, eu acredito que sim, estejam acontecendo negociações e exista essa possibilidade. Agora, qual é o valor da multa rescisória é algo que não foi revelado em nenhum momento, tá? E o Cruzeiro, como eu disse, tem mais 3 anos de contrato ainda com a Adidas, né? Por aquele vínculo que foi assinado inicialmente, né? Por Itair Machado, Wagner Pires, e entrou em vigor aí durante o período do Sérgio, que renovou esse contrato no ano passado para mais 3 anos. Então, até dezembro de 2025, o Cruzeiro veste a Adidas, mas tem a possibilidade de uma rescisão. E se você me pergunta aí uma opinião, qual eu prefiro entre Nike e Adidas, particularmente acho que as duas são grandes marcas. Nike teria mais a ver com o Cruzeiro pelo fato do Ronaldo, né? Porque a Nike é uma marca muito associada à figura do Ronaldo. Mas se for para o Cruzeiro continuar de Adidas, também não me incomoda em nada. Tem alguns problemas para serem resolvidos, né? Igual a camisa branca dessa temporada que estava desfiando pra cacete aí. Mas eu acho que a Adidas tem feito camisas bonitas para o Cruzeiro. E o problema que a Adidas tem, a Nike também tem, que é essa questão da preguiça das marcas, né? De fazer aquele mesmo template, a mesma camisa para todos os clubes, só trocando o detalhe das cores mesmo. Eu acho que as marcas poderiam ser menos preguiçosas mesmo, sabe? E fazer a camisa mais pensando no clube, com alguns detalhes que agradem a torcida. Mas as camisas da Adidas em geral eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. O Bernardo Alves pergunta: quantos jogos o Cruzeiro teria que vencer para alcançar o Corinthians e ter a melhor campanha da Série B na história? Bernardo, obrigado pela pergunta. Bom, no momento que eu faço esse vídeo, o Cruzeiro já disputou 29 rodadas aí na Série B e tá com 62 pontos. A melhor campanha da história da Série B foi do Corinthians, que fez naquela ocasião 85 pontos. O Timão colecionou nas 38 rodadas 25 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. E na campanha marcou 79 gols. Essa aí já é uma marca que a gente não vai ter a menor condição de alcançar, tá? Os 79 gols que o Corinthians fez naquela Série B, só se o Cruzeiro metesse mais de 4 gols por partida nas rodadas finais. Até esse momento o Cruzeiro tem apenas 39 gols marcados, o que mostra como a nossa campanha tem muito mais a ver com um bom desempenho da defesa do que do ataque. Mas fazendo as contas aqui, para o Cruzeiro igualar os 85 pontos do Corinthians nessas 9 partidas finais, a gente teria que ganhar 7 partidas, empatar 2 e não perder nenhuma. Aí a gente empataria com 85 pontos, mas não ultrapassaria nos critérios de desempate, né? Porque empataria no número de vitórias e no saldo o Corinthians ganharia, até porque fez 40 gols a mais que o Cruzeiro nesse momento. Então a única forma do Cruzeiro superar essa grande campanha que o Corinthians fez seria a gente vencer 8 ou 9 partidas, tá? Se a gente ganhar 8 partidas, a gente bate 86 pontos e ultrapassa essa melhor campanha do time paulista. Acho muito improvável que aconteça, tá? Mas acho que se o Cruzeiro subir e ficar com o título, já tá de ótimo tamanho. O Raí Alves pergunta: o Wellington Rato seria uma boa pro Cruzeiro no ano que vem? Raí, obrigado pela pergunta. O Wellington Rato está fazendo aí uma boa temporada a serviço do Atlético Goianiense, né? Ele é um meia, atacante, pode jogar centralizado, pode jogar ali pelo lado e tem feito em algumas oportunidades o papel de falso 9 também. O glorioso Rato já tem 30 anos de idade e nessa temporada 2022 tem 58 partidas com 12 gols e 5 assistências. Além do Goianiense, ele defendeu na carreira Sampaio Corrêa, Ferroviário, Joinville, Red Bull, Caldense, Audax e teve uma passagem durante o ano de 2021 lá no futebol japonês, onde teve um desempenho bem razoável. Particularmente o Wellington Rato
não é um jogador que me encante, tá? Não acho que seja um cara que chegaria no Cruzeiro para fazer diferença. Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o final de 2023 e no meio dessa temporada teve uma sondagem, uma proposta aí dos Emirados Árabes por empréstimo, mas era um valor baixo, era um pouco mais de R$1 milhão que o Goianiense receberia e o clube acabou negando. De fato é um jogador que está fazendo uma boa temporada, mas como eu até falei pelo currículo dele aí nos clubes anteriores, é um cara que nunca defendeu um grande clube como o Cruzeiro e não é um jogador jovem, já está na casa de 30 anos. Eu acho inclusive que o Wellington Rato é um desses jogadores que muita gente acaba perguntando, chamando atenção, porque ele se destaca no Cartola, né? Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas muita gente acaba se empolgando um pouco com esses jogadores de Cartola. E apesar do Wellington Rato estar fazendo uma boa temporada, não é o tipo de jogador que eu buscaria para a próxima temporada, tá? Acho inclusive que a gestão do Ronaldo tá atenta a jogadores um pouco mais jovens, né? Jogadores que sejam bem efetivos. Essa questão de fazer diferentes posições é algo que a gente sabe que o Pessolano, por exemplo, gosta bastante, mas até por haver a necessidade de um investimento e o jogador não ser jovem, eu acho que o Wellington Rato não passa aí na pauta do Cruzeiro para a próxima temporada, não. Eu não traria. O André dos Anjos Santos pergunta: confirmando esse G4 e o Sport ficando de fora, o que você acha do Cruzeiro buscar o Luciano Juba? André, obrigado pela pergunta. Ao contrário do Wellington Rato, que eu falei que não buscaria, esse jogador, Luciano Juba, me agrada bastante, tá? Ele tem 23 anos, apareceu no Sport como um lateral esquerdo, teve até uma passagem pelo Confiança na Série B do ano passado, aí o Sport chamou ele de volta, ele jogou algumas partidas de Série A inclusive, e nessa temporada ele tem se destacado até mais como um meia atacante do que como lateral. Em 2022 são 48 jogos com a camisa do Leão, com 10 gols marcados e 8 assistências. E eu considero que o Luciano Juba seria sim um jogador interessante para o Cruzeiro na próxima temporada, até por ele poder jogar ali no trio ofensivo ou poder ser também um ala esquerdo, né? E como ele é um jogador canhoto, ele tem facilidade para puxar para dentro, para bater pro gol, é um cara bom nas jogadas de bola parada também. Eu gosto desse jogador. O problema é que tirá-lo do Sport não seria simples, porque pelo que eu vi aqui em diversas matérias, cada lugar fala que o contrato dele termina numa época. Mas eu achei uma matéria do Globoesporte.com, que é uma fonte mais confiável, dizendo que ele tem vínculo com o Sport até 2024, tá? Então, assim, não é um jogador que o Sport precisa negociar desesperadamente e alguns outros clubes já mostraram interesse nele, alguns clubes do exterior, e até o Botafogo também fez uma sondagem pelo atleta, estaria monitorando a possibilidade de contratá-lo. Então eu gosto do Juba, se for uma negociação dentro da realidade do Cruzeiro, eu acho que seria uma aposta interessante sim, tá? Mas não é um negócio fácil, o Sport também não é bobo, né? Não é um time acostumado a liberar os seus jogadores com facilidade. O Rafael Jorge pergunta: você já tá de saco cheio de alguns cruzeirenses que esqueceram do que aconteceu com o clube e estão achando que vamos chegar no ano que vem, ganhar tudo e fazer contratação milionárias? Eu já estou. Rafael, obrigado pela pergunta. Tô um pouco também, sabe? Porque assim, o que me chama atenção é a falta de memória, cara. Eu olho e falo assim, velho, mas não é possível que os caras esqueceram que até outro dia parecia que nem ia existir mais Cruzeiro, sabe? Os caras já estão, pô, a gente tem que buscar uns jogadores de renome, uns medalhões. Parece que esqueceram qual foi o elenco que jogou a gente pra Série B, né? É um negócio impressionante. Mas normalmente eu tenho canalizado esses pedidos aí pra achar graça, viu, bicho? Igual o dia que o cara ficou pedindo o Rames Rodrigues no Cruzeiro aí. Eu começo a rir, velho, porque não faz sentido. E assim, quando a gente olha a gestão do Ronaldo também, parece que vai ser uma gestão bem pé no chão, né? Só gastando aquilo que o Cruzeiro pode. E eu acredito, essa temporada é uma prova, inclusive, que o Cruzeiro pode ter um time competitivo na temporada, mesmo não sendo um dos maiores orçamentos, tá? Então eu acho que as coisas vão correr bem, o pessoal vai saber montar um time. E o torcedor que é um pouquinho mais empolgado, cara, eu acredito que com o tempo, uma hora a galera vai entender, né, que ter um elenco caro, jogadores de renome, não resolve. O negócio é dentro de campo, é o time funcionar. Não tem essa de time de craque. O negócio é você ter um time. Craque, de vez em quando ter um é bom, né, pra resolver um jogo ou outro. Mas craque velho ou craque que não recebe em dia, não vai jogar porra nenhuma. É melhor você ter os jogadores
jogadores batalhadores e que vão cumprir a função que o treinador pede, porque quando você tem um bom treinador e jogadores que estão dispostos a cumprir, você vai ter um time competitivo mesmo se gastar menos que o seu adversário. E para fechar, o Rafa Júnior Fonseca pergunta: que outros tipos de conteúdo você consome no YouTube além de futebol? Rafa, obrigado pela pergunta. Te falar com sinceridade que é pouca coisa que eu consumo que não seja ou que não esteja ligado diretamente ao futebol, tá? Mas eu vou olhar aqui da minha lista de canais que eu sou inscrito no YouTube para te contar. Cauê Moura é um canal que eu sou inscrito há muito tempo, gosto do trabalho dele. Canal Nostalgia também sou inscrito. Canal Canalha, Júlio Cocielo, sou inscrito também. O Whindersson Nunes, todo mundo conhece, né? Não precisa falar quem é. Lucas Inutilismo, também sou inscrito nesse canal, gosto bastante. Pipocando Música, e aí tem o Pipocando também. O Pipocando é de filme, série, essas porra. E Pipocando Música fala de música, eu sigo os dois. Ilha de Barbados, que tem o Rafinha Bastos, que eu gosto bastante. O próprio Cauê Moura também, e aí tem um outro terceiro convidado. Super 8, que é de cinema, essas paradas também. Thiago Ventura e Afonso Padilha, que são humoristas, sigo aqui também. Aí tem uma porrada de canal futebol. Que Jogada do Phelps é futebol também, sigo lá, sou fã do trampo deles. Parará. Camisa de Força, é um canal que não apenas sigo como participo. Porta dos Fundos é outro canal que não é de futebol que eu sigo. A grande maioria aqui, cara, tem uns 30 canais de futebol que eu sigo e acompanho aqui, tá? Basicamente é futebol, piada, e é isso aí, irmão, é presepada. E se alguém ficou curioso, mas você não segue nenhum desses canais de podcast e tudo mais, no YouTube particularmente não, tá? Pra mim podcast é um negócio que a gente ouve, então eu sigo lá no Spotify, né? Então o Podpah eu ouço bastante, o do Rafinha Bastos também, mais que 8 minutos, gosto desse formato de entrevistas, assim, e tudo mais. E o resto é futebol, gente. Realmente eu consumo muito mais futebol do que eu deveria. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Se tiver alguma sugestão de um canal interessante aí também, pode deixar nos comentários. Assim como a pergunta para que eu responda numa próxima edição, né? Porque é a única forma da gente se retroalimentar e ter conteúdo para fazer novos vídeos dessa série. Amanhã vai ter um vídeo de olheiro e na segunda a gente tá de volta com os vídeos de notícia, até porque a rapaziada tá de folga lá na Toca da Raposa, então não tem muita notícia. Mas por hoje é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!